Posso falar? Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, o profeta messiânico, nós chegamos nesse capítulo 43 e encontramos com Isaías motivacionando o povo israelita. A Bíblia diz que o povo, ele tinha passado por grandes lutas, tinha passado por grandes adversidades, e eles estavam meio que incrédulos do que aquilo que Deus poderia fazer. Quem sabe na introdução desta mensagem já tenha falado um pouco com você. Talvez você chegou aqui também desanimado, dizendo: olha, pastora, eu achava que quando eu viesse a Cristo as coisas mudariam. Eu quero dizer para você que no mundo você vai ter aflição, mas é necessário que você tenha bom ânimo, pois o nosso Jesus Cristo, ele venceu o mundo. Nós olhamos nessa mensagem, e aí o epígrafo dessa mensagem diz: só Deus resgata a Israel. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: está chegando resgate para a tua casa, está chegando resgate para a tua família. Quando nós começamos a olhar essa passagem, não tem um negócio que vira, que faz vento. Quando nós olhamos esta passagem, eu me enquadro muito a respeito do Deus de resgate. Eu venho de uma cidade do interior, aonde de uma família com extremo estado de pobreza. Quando eu digo pobreza, o alvo principal não é o dinheiro. O alvo principal era a espiritualidade, ou é a espiritualidade. Talvez você está achando que o que está faltando na tua casa é uma porta de emprego, mas na verdade o que está faltando é Jesus passar dentro da tua casa. Não, dinheiro não resolve problema, emprego não resolve problema, mas Jesus é aquele que traz solução para os nossos problemas. Naquele estado de pobreza, o meu pai, ele tinha o vício da bebida. Um homem que era agressivo, físico e verbal. A minha mãe foi uma mulher muito podada com a arrogância e o temperamento forte do meu pai. Eu lembro quando criança, dança depois não aguenta, né? Eu lembro como criança, o meu pai agredindo a minha mãe com palavras de baixo escalão. Eu lembro como criança, o meu pai jogando faca, panela sobre a minha mãe, e a minha mãe revidando as mesmas agressões. Eu lembro como criança, uma data específica, que a minha mãe arrumou um serviço de empregada doméstica, e aí minha mãe naquele trabalho, no dia do aniversário dela, a patroa dela, comovida e feliz por aquela data, leva na nossa casa uma travessa de lasanha. E eu tenho a imagem do meu pai evacuando em cima da lasanha para que eu e minha mãe não viéssemos comer. Na minha casa o que faltava era o relacionamento familiar. Talvez você, como cristã, você vai dizer: ai, pastora, graças a Deus na minha casa não é assim. Na sua casa talvez o seu marido não beba, na sua casa talvez o seu marido não evacue em cima da comida, mas talvez vocês não tenham um diálogo na mesa, não tenham um tempo de qualidade para conversar as questões do dia a dia, e são nessas brechas que o inimigo vai achando espaço para destruir a história de uma família. Na minha casa, os meus pais, eles não tinham paciência, porque eu era uma criança muito ativa. Eu digo que hoje eu tenho quase 60 anos, e eu digo assim, que se há anos atrás houvesse diagnósticos, tratamentos médicos, um pouco de nós que estamos acima dos 40 anos, temos um pouco de TDAH, temos um pouco de autismo, é que nós não tínhamos o tratamento e uma visão para cuidar de nós através da medicina. Uma das coisas que eu descobri, que quando criança eu tinha uma certa necessidade de palavras de afirmação. Eu sei que essa igreja conhece as 5 linguagens do amor, e eu vou citar uma delas, que é a palavra de afirmação. Eu tinha necessidade de que alguém dissesse para mim: você é bonita,
você é inteligente, você é esperta. Eu tinha necessidade, olha, tem alguém que tem necessidade da palavra de afirmação, porque já deu glória. Eu tinha essa necessidade em mim, só que eu não encontrava essa palavra de afirmação dentro da minha casa. Aos 8 anos de idade, um homem dono de um armazém, seus filhos percebendo que eu tinha aquela necessidade de ter a certeza de quem eu era, eles começaram a me elogiar. Eles começaram a dizer que como você é bonita, como você é inteligente, como você é esperta. E quando eu menos percebi, aos 8 anos de idade, eu estava enfrentando a dor da pedofilia. Esse alerta é para mãe e pai. A responsabilidade de criar e educar os seus filhos é sua. Pare de terceirizar para a escola, de terceirizar para os pastores, de terceirizar para a escola bíblica dominical. Os filhos é responsabilidade familiar. Eu saio daquele lugar de escrúpulo, daquele lugar de dor, e eu não encontro um lugar na casa para me chorar. Eu voltava todos os dias naquele mercado, eu aceitava ter intimidades com aquele homem, para que muitas das vezes ele desse um pão, uma lata de sardinha, e eu não tinha um abraço, de um pai ou de uma mãe, para saber o que é que estava acontecendo comigo. Eu quero dizer para você que está nesse culto hoje, você parou para conversar com o seu filho? Nós estamos de volta às aulas. Você chegou a perguntar para o teu filho como foi o seu retorno às aulas? Como é o seu professor? Ou você estava tão ocupado em estar no movimento pentecostal que esqueceu do maior ministério que Deus colocou na sua mão, que se chama família? Não adianta sapatear na igreja, não adianta expulsar demônio, não adianta falar em línguas, se você ainda não tem autoridade dentro da sua família. Aquela criança, ela estava vivendo uma vida destruída. O meu pai no alcoolismo, agressões, a dor da pedofilia, a dor da ausência da paternidade e da maternidade. O meu pai, ele foi um homem privilegiado, porque com 37 anos de idade, eu estou procurando, estou olhando para lá e para cá, porque estou tentando achar o relógio. Depois vocês me orientam, para mim não me perder muito. Deus abençoe, obrigada pela orientação. Meu pai, aos 37 anos de idade, o meu pai, Deus preparou que nós fôssemos morar numa casa perto da igreja. O meu pai, com 37 anos de idade, quando nós saíamos de casa para irmos ao candomblé, a religião afro que a minha mãe e meu pai frequentávamos, o meu pai ouvia da igreja, glória a Deus, aleluia. E o meu pai ficava inquieto, porque ele dizia, como é que pode, no meio de tantas guerras, no meio de tantas divisões, adversidades, ainda tem um povo que dá glória a Deus e aleluia. Eu fico admirada, porque eu já cheguei aqui em Pirituba, e eu já encontrei um povo que não está olhando para aquilo que Deus faz, mas veio especificamente para adorar a Deus que é. Não, nós não estamos aqui porque Deus faz, nós estamos aqui porque temos convicção de que Deus, Ele é. Esse Deus é o Deus que é, e quando Ele decide fazer, ninguém impede o mover de Deus na nossa vida. O meu pai, aos 37 anos, ele entra da igreja, e a palavra que é liberada ao meu pai é esta: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Um homem alcoólatra, um homem praticante de violência doméstica, quando chega na presença de Deus, recebe liberado uma palavra: o Senhor teu Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Não, quando Maria pegou o vaso de alabastro e ela quebrou e começou a adorar ao Senhor, as pessoas que estavam à volta
começou a dizer: se esse Jesus soubesse quem é essa Maria, porque Maria era prostituta quando ungiu os pés do Senhor. As pessoas começaram a olhar e dizer: olha, ela é pecadora. Só que Jesus, enquanto olhava para Maria, não olhava para o pecado, mas dizia: ela é uma adoradora. Eu não quero saber qual é o nome que estão dando para você. Eu só sei que nessa noite Deus está olhando para você e está dizendo: é adorador. E se veio para adorar, eu recebo. É adorador. E se veio para adorar, eu estou no meio. Levanta a mão, só aquele que veio para adorar o nome. Ele viu de dia que move. Alaquidácia dei que foi. Ele de faz. Tem um homem de camisa xadrezada, barba, fica de pé. Ele viu de que neve fácia. Ele é que massa de lira de col de res. Enquanto eu estou pregando esta palavra, o meu Deus diz assim: já veio muitos julgamentos, já veio pessoas que se afastaram porque não entenderam quem tu és. E Deus diz assim: tu és o meu filho e ninguém toca em ti. Alamanda show bacirra. Eu não julgo por aquilo que tu és, foi no passado, mas eu estou de olho no que tu está fazendo no presente. E o Eterno diz assim: o teu presente é presente de conquista. Não se distraia com as falácias do lado de fora, mas fica fixado no que eu, teu Deus, vou derramar aqui dentro de você, diz o Senhor. Se é para Jesus enquanto você aplaude, tem glória. Se é para Jesus enquanto você aplaude, tem aleluias. O meu pai ele recebe aquela palavra. E quando ele recebe aquela palavra, aquele homem que é espírita, que é violento, que é alcoólatra, que é adúltero, ele entrega a sua vida a Jesus Cristo. Eu estou dando uma palavra de esperança, ainda tem jeito. Não, talvez você chegou e está dizendo: lá em casa o que tem é alcoólatra, lá em casa o que tem é adúltero, lá em casa o que tem é ladrão. Eu estou dizendo: ainda tem. O meu pai entrega a vida dele para Jesus, e a partir daquele momento ele chega em casa com Bíblia na mão. Aquele homem que é violento, aquele homem que é bravo, ele chega com a Bíblia, chega feliz, e ele chega com a seguinte fala: Benedita, eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha mãe era do tabaque, a minha mãe era daquelas de sexta-feira e abrir túmulos no cemitério, de sexta-feira ir para a encruzilhada. A minha mãe, quando ela recebe aquela palavra, ela leva um choque e ela diz: imagina, não pode, nós fazemos parte de uma religião chamada candomblé. Crente aqui dentro de casa você não fica. A minha mãe pega a Bíblia e começa a agredir o meu pai, tanto do físico como do verbal. Meu pai, que era acostumado a bater na minha mãe, ele está paralisado, as lágrimas estão descendo do rosto, e ele está dizendo: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande e nada vai tirar a minha paz. Eu já entendo que quem conhece Jesus, ele não perde a paz. Eu já entendo que quem conhece é Jesus. Linda! Eu já entendo que quem tem um encontro com Jesus, ele tem. Eu fico preocupada quando eu encontro com um crente que não tem paz. Eu fico preocupada quando encontro com alguém que diz: eu sirvo a Jesus, mas eu estou sem paz. Se você tem Jesus, ele é o dono da... O meu pai, ele está sendo espancado, está sendo envergonhado, está apanhando com aquela Bíblia, e ele sorri e diz: eu encontrei a paz. A minha mãe diz assim: bom, então se Deus preparou um lugar para você, eu quero que você vá para aquele lugar. É lógico que eu não vou falar a palavra que ela citou. Eu quero que você vá para aquele lugar. Eu estou ali chorando, aquela família que já é desfeita, e eu tendo medo do meu pai sair de casa. Eu estou chorando, abraço o meu pai pelas pernas, e a minha mãe diz assim: olha, ele só vai ficar aqui hoje, mas amanhã pela manhã eu quero que esse homem saia daqui. O meu pai fica tranquilo. Ele diz assim: eu estou debaixo de uma promessa. Quem tem promessa aí, levanta a mão. O meu pai diz: eu estou debaixo de uma promessa e nada vai roubar a minha promessa. Meu pai vai dormir, e pela madrugada o meu pai
ela diz que sentiu uma indisposição. Na indisposição que ela sente, ela levanta, vai acender vela para os orixás. Quando ela está acendendo vela para os orixás, ela vê uma sombra se movimentando dentro de casa. Ela levanta correndo e ela vai ao encontro do meu pai e ela o chama: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Deus cumpriu a promessa. Ele já estava preparando o lugar. Meu pai morreu com 37 anos. Há momentos que eu fico pensando, perguntando algumas questões a Deus, e aí Deus me respondeu: aquieta a tua alma, porque eu guardei a vida do teu pai. Talvez você não está entendendo porque esse homem está preso, porque essa mulher está presa, e Deus está dizendo: essa prisão não é para a morte, é eu quem guardei a vida, para que o nome dele, do nome do Senhor, seja glorificado. Ah não, Deus está falando com mãe nessa noite. Não, Deus colocou seu filho na cadeia, não foi para a tua vergonha, mas foi para guardar a tua casa e guardar a vida dele, diz o Senhor. Meu pai é enterrado aos 37 anos de idade. A situação fica delicadíssima dentro de casa. Uma criança com 12 anos, rebelde. Uma criança com 12 anos de serviço dura. Uma mulher ferida, machucada pelo tratamento que ela recebia dentro da casa. Meu pai, ele está morto. Minha mãe está apegada ali no candomblé dos rituais. Eu lembro que eu aos 12 anos, eu agredia minha mãe. Eu cuspia na cara dela, eu batia, arrancava a roupa dela na rua, eu dava escândalo. Talvez você vai dizer: mas por que você fazia isso? Porque é o que eu via dentro da minha casa. Eu replicava aquilo que eu vivia em família. Ei, essa criança fofoqueira, ela não aprendeu na creche, é na sua casa. Não, essa criança bagunceira, leve e traz, não foi na escolinha, é na sua casa. A criança é a sua cópia. Dia desses, eu estava em casa, a campainha tocou, eu ia falar para o meu neto: fala que eu não estou. Aí Deus falou: é isso que você vai ensinar a mentir? Eu tive que levantar e encarar e atender a pessoa, porque tudo que a criança vê, ela replica. Tudo que ela vê em casa, ela replica na rua. Talvez você está tranquilo aqui na pose, dando glória, mas o seu filho sabe que você fala mal do pastor. Teu filho sabe que você fala mal da igreja. Teu filho sabe que você fala mal do missionário. Amanhã, quando ele desviar, a responsabilidade não é do pastor, não, é do diálogo que você teve dentro da sua casa, na mesa. Eu era o que eu via dentro da minha casa. A minha mãe, para tentar me disciplinar, ela entregou o meu corpo para um Exu. Esse Exu, ele vinha todos os dias manter relações sexuais comigo. Eu acordava com mordidas nas partes íntimas, na perna, no pescoço. A minha mãe me acordava de madrugada e fazia despacho, e fazia entregas rituais com o meu corpo ali no cemitério. Enquanto nós estávamos vivendo acorrentado pelo candomblé, a minha mãe foi fazendo uma entrega de cabeça naquele terreiro. Eu lembro eu chegando para buscar a minha mãe após 15 dias. A minha mãe está careca e ela está incorporada. Eu vou abrir um parênteses para explicar algo. Lá no candomblé tem algumas classes, mas eu vou deixar só em duas. Uma classe é o cambono, o que serve os guias, e os outros são os cavalos que têm autoridade para receber esses guias. Eu acho maravilhoso quando eu falo isso, porque eu estava lá no terreiro e eu tinha o nome de cavalo. Aí eu levantei a minha mão, entreguei a minha vida para Cristo, e hoje eu tenho o nome de filho. Ah, é isso, aplauda Jesus, porque Satanás quer você cavalo, mas Jesus diz: cavalo não, você é o meu filho. O diabo quer pôr fardo pesado. O diabo quer pôr depressão, ansiedade, angústia. Ele quer que você se curve como um cavalo. Mas aí vem Deus e te abraça, te quebra inteiro e fala: você é o meu filho. A minha mãe,
ela foi fazer uma entrega de cabeça ao seu guia. E ali naquele terreiro, na cidade de Santos, depois de 15 dias, eu fui buscar minha mãe. Fui eu, meus avós. E quando eu chego lá, minha mãe está com um pano de chumbo amarrado no corpo. Ela está com a cabeça raspada, está magra. Ela está toda torta no chão junto com outras pessoas. E os cambonos que ali serviam os guias, eles estavam escarrando no chão. E a minha mãe incorporada lambia aquele escarro. A minha mãe bebia passava a galinha. A minha mãe pegava a galinha viva, rasgava no dente e bebia aquele sangue. Rituais que nós vimos ali no candomblé. Nós estávamos servindo a deuses estranhos. Ei, dá uma olhada para tua irmã e diga: hoje nós somos libertos. Que coisa linda. Deus é maravilhoso. A minha mãe, naquele ritual ali no espiritismo, eu na bebida, aquela casa toda fora de um contexto familiar. Muitas das vezes, não digo todos os dias, por conta da falta da expressão afetiva dentro de casa, eu me tornei uma dependente emocional. E sem eu perceber, eu fui para o mundo da prostituição. Eu não vou dizer prostituta, porque daí eu vou estar elevando até o nome dela. Eu fui um pouco mais abaixo, porque prostituta muitas das vezes oferece o corpo para comer, para dormir, para tantas outras coisas. Eu simplesmente mantinha relações sexuais por ter. Eu cheguei no baixo escalão da sociedade. Nesse baixo escalão da sociedade, eu escolhi alguns cultos que eu achava culto bom. Aquele culto onde a igreja estava cheia, e eu ia na porta da igreja para dar escândalo. Eu colocava uns shortinhos curtos, uma blusa amarrada acima do umbigo, e ficava zombando dos crentes. Eu tenho uma palavra para liberar aqui: ai daquele que zomba de quem serve a Deus. Porque quem zomba de quem serve a Deus só tem duas opções: ou ele converte, ou ele morre. Não, talvez você está chorando porque estão zombando, porque estão defamando, mas eu estou dizendo, você só tem duas opções: ou converte, ou... Eu estou ali, e é lógico que no meio daquela igreja existia os super crentes. Tem esse senhor, claro, vou falar ruivo. Levante a mão. Relemaia Soui. Levanta a mão para mim. Esse homem tem. Como que eu vou explicar? Porque ele olhou. É o Senhor. Relebian de Soui. Relebaque Chobia de Lireface. E quando eu falo a respeito daqueles que zombam, o Eterno está dizendo assim: diga a ele que eu tenho um projeto na vida dele. Enquanto eu estou olhando, eu vejo o Senhor desenhando algo e dizendo: Deus, para os meus olhos é impossível, mas o Deus que está aqui, Ele diz: eu trago à existência essa impossibilidade. Algumas pessoas próximas dizem que você não vai ter futuro, mas o Deus está dizendo: eu já estou entregando uma empresa na tua mão, e tu não serás envergonhado. Sou eu, Deus, que vou te honrar, diz o Senhor dos exércitos. Enquanto eu falo sobre isso, eu já quero aproveitar essa moça que está de blusa de gola alta, marrom. Fica de pé, querida. Blusa de gola alta, marrom. Caramelo. Meu Deus, você está de blusa caramelo? A moça está de blusa caramelo, vendo a minha mão lá e não fica de pé. Relibiou de Kira. Acho que o que ela está na mão? Uma tarja azul na blusa. O que mais que eu vou falar? Uma, duas. Olha para mim, meu amor. Você está vendo minha mão olhando para você? Cutuca ela da frente. Cutuca essa mão. Caramelo. Blusa preta com a caramelo embaixo. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. E é mulher, gente. Relibiou de Keniha. Eli de Soubia de Nirefácia. Enquanto eu estou pregando a respeito de zombaria, o meu Deus está dizendo: eu vim para curar a ferida da tua alma.
Elemácia de que remanda de sol de récia. Porque tu disse assim: eu vou lá para buscar uma palavra. O coração está angustiado, a alma está abatida, mas o doce Espírito Santo que cura a ferida do lado de dentro, ele veio resolver do lado de fora. Ele te coloca de pé nessa noite e ele diz: lança sobre mim a tua ansiedade, porque sou eu Deus que cuido de ti. Alaika manda releba sube anai que chou de. Eu vejo o Eterno falando assim: eu estou desfazendo uma obra de macumbaria, porque disseram eu vou destruir ela, e Deus está dizendo: está esmagado, está quebrado, porque maior é o que está aqui do que o que fez a obra. Oh, decaia sou rebácia, elibiaia chou de que rebácia. Eu esperava aqueles dias de movimento, aqueles dias em que eu achava que a igreja estava cheia, e eu ia na porta da igreja para dar escândalo. As pessoas que se achavam, porque tem pessoas que se acham que são superior a Deus. Diga: tem pessoas que se acham superior a Deus. Eu dou um nome para essas pessoas: quarta pessoa da Trindade. Você está dando glória? Eu não dou. Tem gente que é a quarta pessoa da Trindade. Ele é especialista em julgar a gente. Ele é especialista em falar: vai para o inferno, está em pecado. Não, isso aí é aquele. Não, que onde tem muita santidade tem pecado. Não, eu sou prova disso, porque eu vivia numa igreja onde era cheio de não pode, não pode, não pode, e o próprio pastor era adúltero. Querido, aonde tem muita santidade também tem pecado. Vigia, tira a capa e fala: eu sou falho, eu sou filho e eu quero conserto. Aquelas pessoas olhavam para uma prostituta e diziam: vai para o inferno. Aquelas pessoas olhavam para aquela menina, para aquela mulher que tinha um perfil vulgar e dizia: vai para o inferno. Mas uma criança com apenas 6 anos de idade, ela vinha correndo até mim. Ela abraçava as minhas pernas e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ah, se eu fosse você, eu olhava para tua irmã e dizia: Jesus te ama. Não, talvez você está chorando porque o João não te ama. Você está chorando porque o Paulo não te ama. Você está chorando porque a Maria não te ama. Mas eu vim com uma notícia quentinha do céu: Jesus, Ele te ama. Ele te ama. Aquela menina me abraçava e dizia: Jesus te ama. Eu não conhecia o que era amor. O amor que eu conhecia era o amor que batia, o amor que denegria, o amor que traía, o amor vulgar. Mas aquela menina estava trazendo um amor inocente. Ela dizia: não é o seu corpo, não é o seu status, não é quem você é. Jesus, Ele te... Num dia menos esperado, essa criança de 6 anos chega em casa e ela diz assim: Sandrão, eu vim fazer um convite para você. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja cristã, mas eu tinha o costume de, aos domingos, assistir culto na igreja. Pela manhã, eu fazia aquele copo de caipirinha com gelo, cigarro na mão, cruzava minha perna e ligava no R.R. Soares. Lá no R.R. Soares, alguma das vezes, ele dizia: você que está aí na sua casa com o copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Eu dizia: é para mim. Bebia pinga e chorava e recebia a palavra. A gente dá risada, mas esse é o meio de comunicação que Deus usa para alcançar aqueles que não conseguem chegar até a igreja. Esse é o meio de comunicação que Jesus usa para trazer a libertação para dentro da minha e da sua casa. Aquela menina chega em casa e ela diz assim: Sandrão, eu vim fazer um convite para você. Eu falei: para mim? Ela falou: eu quero convidar você para ir na minha igreja. Aí eu dei uma olhada para ela, ela disse assim: olha, o meu pastor está fazendo um culto, e ele disse que quem levar uma visita, está fazendo um culto das crianças, e quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu dou uma olhada para ela e eu começo a lembrar o que eu via na televisão. Eu via os pastores expulsando
espíritos e dizia: qual é seu nome, para onde você vem, para onde você vai. Eu dizia: eu vou começar a rolar naquela igreja de crente e vai levar uns 15 dias para organizar tudo. Eu não vou. E eu olhei para aquela menina com um sorriso e disse assim: vamos fazer um combinado? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorriu e falou: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: vou. Ela falou: então espera, porque eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar: seu pastor sabe que você está aqui? Não, porque tem pessoa que quer ser abençoado, mas não quer viver debaixo de autoridade pastoral. Tem pessoa que quer ser abençoado, mas quer andar banda voa, ora está aqui, ora está ali, não tem pastor. Não, tem pessoa que diz que é ovelha, mas não tem pasto. Se não tem pasto, não é ovelha, é bode, querido, porque ovelha necessita de pastor, ovelha necessita de cuidado. Ah, pastora, tem gente que dá trabalho, que eu tenho que fazer visita a semana inteira. Libera, pastor, porque não é ovelha, é bode, porque ovelha gosta de sentir o cheiro do seu pastor. Aquela menina falou: eu vou pedir para o meu pastor. Eu fiquei tranquila, porque o pastor dela sabia quem eu era. Uma menina de rua, vulgar, sem caráter, ladra, adúltera, uma menina sem escrúpulo. Aquela menina, a menina sem escrúpulo sou eu. Aquela menina, quando passa de 7 a 8 dias, ela chega na porta da minha casa. Ela chega numa noite de sexta-feira. Noite de sexta-feira, para quem frequenta o candomblé, dá-se o nome de sexta-feira maior. O que é isso, pastora? É o dia em que os espíritos, eles têm mais potencialidade para atuar nas trevas. A noite de sexta-feira é onde se fazem os maiores despachos. Olha que privilégio você tem. O Deus que nós servimos, Ele não precisa de uma sexta-feira para ser grande. Ele é grande na segunda, Ele é grande na terça, Ele é grande na quarta. O Deus que nós servimos, Ele é grande todos os dias da nossa vida. Aquela menina chegou na noite de sexta-feira e ela disse assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu dou uma risada e falo para ela: na minha? Ela falou: é. Eu conversei com o meu pastor e o meu pastor falou que eu posso ir tranquila, porque o próprio Deus vai comigo. Eu e minha mãe pegamos as guias, os patuás, as roupas. Minha mãe já era mãe de santo. E nós pegamos aquela criança na noite de sexta-feira e fomos até o terreiro. Chegando ali, eu coloco aquela menina no primeiro banco. Existe o terreiro, a cortina e as pessoas que vão tomar o passe. Eu coloco ela ali no primeiro banco e entramos para colocar as roupas, arrumar todo o apetrecho. A mãe maior está ali. Começamos a bater tabaco, abrimos a cortina. Eu percebo que aquela menina está de joelhos. Ela senta e coloca a Bíblia no colo. Enquanto nós começamos a bater tabaco, a mãe maior faz o primeiro risco do ponto e nada acontece. A mãe maior termina, faz o segundo risco do ponto e nada acontece. Ela faz o terceiro risco do ponto e nada acontece. Ela para, olha para nós que somos os cambonos, olha para quem está no palco assistindo e diz assim: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela falou: então tire essa menina, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Sabe o que eu estou declarando para a sua vida? Sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega maldição, sobre a tua casa não chega quimbanda, porque o que está na tua vida é maior. Não levanta a mão para o alto, só quem acredita que Deus é maior. Aplauda Jesus para glorificar Ele. Acaba a subiata cheia, decamanda a cirra. Deus é. Santo olha para aquela menina e ela diz: tira ela daqui, porque o que está nela é. Fica de pé. Só esse moço aqui. Relemaque chou de raça, relibiou de que dirra ele desceu de raça. Há 2 anos atrás tive câncer no intestino.
E quando eu estava com essa doença, uma das primeiras coisas que me preocupou foi quando o médico disse para mim: você vai usar aquela bolsa de colonoscopia. Eu olhei e falei: Deus, como é que eu vou pregar com uma bolsa com fezes? E eu comecei a olhar para aquele médico, a lágrima desceu dos meus olhos. Ele estava me desenganando, dizendo: o câncer está te corroendo do lado de dentro. Enquanto eu olho para você, eu vejo tantas palavras negativas que lançaram sobre você. Interessante que quando o médico deu o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que eu lembrei é que do lado da minha mãe, do lado maternal, todos morreram com a enfermidade chamada câncer. Naquele momento Deus me deu uma chave e Ele disse assim: você não vai carregar maldição hereditária. Deus está dizendo: você não vai carregar maldição hereditária. Ele manda soubia de que refácia. Hoje eu vejo Deus quebrando as correntes do vício. Não, porque Satanás tem rodeado para tentar destruir a tua história. E tem pessoas que dizem: o pai foi assim, o tio foi assim. Mas você não será assim, porque você está debaixo da proteção do Deus que é grande. Ramanakanda, Elebaia Sol Descia. Eu vim para profetizar nessa noite que nenhuma maldição hereditária vai prevalecer sobre a minha e sobre a sua vida, porque o que Deus tem para nós é maior. Interessante, para mim encerrar do câncer, interessante que eu com aquele câncer, eu falei para o médico, eu tenho uma parte de um testemunho que não vai dar tempo de eu contar, mas Deus, no meio de uma guerra que eu vivi, Deus falou para mim: fica em paz, eu sou seu marido. E eu fiquei meio chateada com Deus. Hoje eu dou glória, mas quando Deus falou: eu sou seu marido, eu fiquei meio chateada. Essa chave é para os homens. Eu disse assim: Deus, marido, eu estou passando necessidades absurdas, eu estou passando por problemas surreal. Marido para mim tem que ser aquele que cuida. Marido tem que ser aquele que apoia. Marido tem que ser aquele que a hora que eu tiver com medo, eu tenho a liberdade de pegar na mão dele e dizer: eu estou com medo. Marido é aquele, estou falando de marido bom. Marido tranquilo eu não vou falar não. Marido é aquele que dá presente. Não, porque para mulher presente caro não conta. Se você estiver na rua e achar um bombom e falar: amor, eu estava ali, eu lembrei de um bombom. Pode ser até aquele bombom ruim, mas eu te amo tanto e trouxe para você. Ela vai se derreter toda, porque ela diz: o meu marido lembrou de mim. Eu falei: Deus, eu estou esquecida aqui. Não tem como o senhor ser meu marido. Ele falou: fique tranquila, porque a partir de hoje eu sou teu marido. Eu vou fazer uma brincadeira séria com as mulheres solos dessa igreja, ou com as mulheres solos que estão aqui. Mulher solo é mulher sozinha, viúva, solteira, divorciada. Eu sou uma mulher divorciada. Fazem 8 anos que eu sou divorciada. Desde quando eu me divorciei, eu não mantive nenhum relacionamento. Por quê? Porque eu não quis e porque eu recebi uma promessa: eu, Senhor teu Deus, sou teu marido. Eu resolvi aceitar e estou feliz assim, e sendo sustentada por esse marido. Ei, o que eu estou falando para você? Talvez você é uma mulher solo. Ora você está namorando Pedro, ora você está namorando Paulo. Daí você chega para a pastora e fala: pastora, olhe por mim, meu coração está quebrado. O João terminou comigo, já demora muito, já não está mais com o João. Você chegou com o Pedro. Querido, o teu coração não é a arca de Noé para toda hora. O homem está entrando, dá uma segurada. Cura primeiro as suas feridas, para depois ter um novo relacionamento. Tem mulher que chora porque é apressada. Tem homem que chora porque é apressado. Cura primeiro suas dores, cura primeiro suas feridas. E Deus falou para mim: eu sou teu marido. Eu falei: Deus, eu não quero o Senhor como marido, porque eu creio que marido cuida. E Deus falou: pois eu sou teu marido. Quando eu estou com câncer, o médico fala: você vai para Jaú e nós vamos retirar parte do seu intestino para você usar a bolsa. E eu olhei para o médico com o olhar cheio de lágrima, lembrou da história da minha casa. E eu falei para o médico: me dá 7 dias. E ele disse: o que a senhora quer? Eu falei: 7 dias. Ele falou: para quê? Para mim orar. E nesses 7 dias eu procurei amigas de oração. Você tem amigas de oração? Para mim não foi fácil achar 7 amigas de oração. Eu tenho amiga de confusão. Eu tenho amiga que tira print da vida dos outros e manda para mim pro WhatsApp.
Eu tenho uns livros de amiga que tem hora que dá medo, mas de oração, eu achei 7 amigas de oração. Eu liguei para essas amigas e falei, vamos fazer uma campanha? Eu estou com câncer. Uma amiga brincou comigo, ela disse assim, ô pastora, Deus não falou que é seu marido? Pede para ele o que a senhora quer. Eu falei, pode deixar. Eu falei, Deus, eu não quero usar essa bolsa de colonoscopia. Eu não falei que eu queria ser curado do câncer. Eu falei, eu não quero usar essa bolsa. Eu quero uma bolsa da marca tal. E eu não vou contar que marca que é. Quem assistiu já sabe. Está na hora deles darem uma para mim agora. É isso. Quando eu terminei os 7 dias de oração, eu vomitei 2,5 baldes de fezes. Saía fezes pela minha boca, fétida. E eu disse assim, agora o que eu faço? Eu saio correndo, vou para o hospital. Quando eu chego ali, o médico falou, dona Sandra, eu não falei que a senhora não tinha esse tempo? Nós vamos transferir a senhora urgente para Jaú e vamos ter que abrir a barriga da senhora. E eu fui chorando e orando e Deus falou para mim, você não confia em mim? Eu sou o Deus que ainda antes que chegasse essa doença, eu já existia. Eu vou orando e começo a agradecer a respeito da minha cura. Quando eu chego no hospital, Deus diz para mim assim, pede para o médico para ele fazer o exame de novo. Eu falei, Deus, o médico está bravo comigo. Ele falou, pede para fazer de novo. Eu cheguei, olhei para o médico deitada na maca, vomitando fezes. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor faz o exame de novo? Ele falou assim, dona Sandra, não dá tempo, estourou tudo aí dentro, a senhora está soltando fezes pela boca. Eu falei, mas o senhor faz exame de novo? Aí a enfermeira deu um sorrisinho e falou, eu acho que ela tem CRM. Eu sorri e falei, não tenho CRM, mas eu tenho um Deus que cura. O médico falou, vamos fazer o exame. Quando fez o exame, que ele fez o exame do meu colo, do meu intestino, o meu intestino está completamente curado. Tem 25 pontos e eu fui curada do câncer. Ei, o nosso Deus, ele ainda cura câncer, viu? Nosso Deus cura AIDS, Deus me cura Alzheimer. Nosso Deus, ele é fiel para fazer milagres. Não existe impossível para meu e para o teu Deus. Voltando lá, aquela menina, ela me leva à igreja. Eu levo um tempo. Eu eu não aceito Jesus de repente. Eu levo eu já tinha ouvido a palavra, eu já tinha entendido a palavra, eu estava esperando que a palavra entrasse dentro do meu coração. Eu vou dar uma dica para você que tem alguém que não é cristão dentro da sua casa. Para de pegar pesado, para de infernizar a vida dele. Para com esse negócio de ficar, sai no nome de Jesus e começa a jogar versículo. Isso aí só serve para deixar a pessoa irada. Você já fez o principal, que foi trazer ela da casa do Senhor. Agora deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque uma vez que a palavra é colocada no nosso coração, nada tira essa palavra. Eu, minha mãe, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu ganhei a minha mãe para Jesus. Não dá tempo de contar. Mas no ano de 2017, a minha mãe, ela fica muito doente. Eu estou passando por guerras financeiras, sentimentais, emocional. E eu chego na casa da minha mãe, eu sou filha única. Ele está aqui hoje? Você ajeita ele para mim? Eu estou passando por guerras sentimentais, por guerras emocionais. E quando eu chego na casa da minha mãe, eu sou filha única. E quando eu chego na casa da minha mãe fala para mim assim, filha, eu tenho uma novidade para você. Eu falei, o que foi, mãe? Ela falou, eu vou morrer. Eu falei, mãe do céu, estou passando uma luta tão grande, a senhora vem falar isso comigo? E ela falou assim, eu tive uma visitação. Eu estava dormindo e eu sonhei que eu estava subindo uma escada muito alta, e eu me cansava na subida dessa escada. Quando eu olhava para o alto, eu via um homem de branco, e eu dizia para esse homem, deixa eu descer, eu quero descansar, e depois que eu descansar, eu vou cuidar da minha filha. E esse homem disse para mim, não, você sobe comigo, e da sua filha cuido eu. Eu entendi que eu vou morrer. Nós duas nos abraçamos. Quando deu de 2 a 3 dias, eu fui com a minha mãe no hospital. Quando eu cheguei com a minha mãe no hospital, o médico fez exame e disse, sua mãe está com metástase. O corpo todo dela está tomado de câncer. Não tem mais o que fazer.
Eu e minha mãe estamos ali no hospital conversando. A minha mãe está me orientando, e uma das palavras que a minha mãe deixou para mim no ano de 2017 foi essa: o escolhido não tem escolha. Talvez você chegou aqui e você está com algumas amarras. Talvez você está sentido, magoado com o que aconteceu com a sua vida, com a sua história, sentido com o que acontece em ministério. Mas eu estou dizendo, você é escolhido, você não tem escolha. Não para com esse negócio de fazer docinho, de dizer não canto mais, não prego mais, não faço mais, porque aquele que te escolheu, ele vai te apertar, porque foi ele quem escolheu. E quando ele escolhe, ele capacita aquele que ele escolhe. Ei, só quem é escolhido levanta a mão e diz: eis-me aqui, eu já entendi que eu não tenho escolha. Fica com a mão levantada, obrela linda. Relemaia solde, cabaia solde lirra. Enquanto tu está com as mãos levantadas, meu Deus diz assim: diga para ela que eu não esqueci do documento. Relemande solde quirra. Eu vejo Deus movimentando papéis em teu favor. Tu diz: Senhor, mas a lei mudou. E o Eterno está dizendo: a lei pode ter mudado, mas sou eu que continuo guardando a tua casa. A lei pode ter mudado, mas eu não mudo. Há uma promessa, e eu sou fiel para cumprir a promessa no meio dos teus. Sou eu quem assina o papel, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto a minha mãe está na cama comigo, ela chama meu filho. Meu filho foi criado mais pela minha mãe do que por mim. Mãe solo. E a minha mãe que tomou as rédeas da casa. E aí eu sentada naquela cama, minha mãe chama meu filho, fala com ele em particular. E quando meu filho desce, ela diz para mim assim: olha, a partir de agora, você carrega a sua cruz, não arraste. Minha mãe estava dizendo: venha o que vier, haja o que houver, continua firme na presença de Deus. Ei, seja profeta para você hoje: eu não vou me afastar da presença de Deus. Eu estou servindo ao Senhor Jesus. Eu estou dentro de uma casa onde eu estou passando por diversas dificuldades, na perda de sentimentos, na perda de ministério, na perda de mãe. Quem fica ao meu lado é meu filho. Quando as pessoas vinham conversar comigo, eles diziam assim: pastora, nossa, o que aconteceu, não? E o que a senhora vai fazer? Eu falei: não sei, não vou fazer nada, não sei o que eu vou fazer, porque não sobrou nada. Eu não parava para olhar que o meu filho estava perto de mim, que ele estava próximo, exercendo uma missão de apoio. Todas as vezes que eu olhava para aquele menino, eu dizia: não sobrou. Aquele menino, de tanto ouvir nada, ele saiu da presença de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Cuidado com o que você fala dentro da tua casa. Cuidado com a palavra que você diz no dia de angústia. Quando aquele menino saiu de casa, eu comecei a sair da casa de Deus, eu comecei a dizer: você não presta, eu tenho ódio de você. Esse menino foi para a bebida. Esse menino tornou-se um homem agressivo. Ele tornou um homem adúltero, onde ele saía às noites com mulheres, e as mulheres iam na porta da minha casa para receber dinheiro daquilo que ele não tinha pago. Eu dizia para ele: eu odeio você, eu tenho vergonha de ser a sua mãe. E já existia o ministério Sandra Alves. Quando as pessoas me vinham no altar pregando, dizia assim: ô pastora, como eu queria que a senhora fosse minha mãe, deixa eu te chamar de mãe. E aí eu abraçava e dizia: então a partir de hoje você é meu filho. Mas o meu filho mesmo, que estava na bebida, na prostituição, eu estava amaldiçoando, eu estava mandando ele embora, eu estava dizendo que eu odiava ele. Quantas das vezes eu estava em campanha orando pelas famílias, o meu filho chegava bêbado, eu levantava do joelho e falava: eu odeio você, eu não sei porque Deus não te mata. E um dia Deus pediu uma oferta para mim. Ele falou: sobe no monte e coloca os nomes da família em oração. Quando eu cheguei no monte, Deus disse para mim assim: você acha que você tem autoridade para orar pela família? Você abençoa a vida de todo mundo, menos a vida do teu filho. E Deus, com muito amor, Ele disse para mim: quando você era prostituta, ele era teu filho. E agora que você é o que é, ele continua sendo o seu filho. Traz ele para perto. Deus está falando para a mãe hoje: muda o seu palavreado. Para
de ficar rogando praga, de lançar palavra de maldição. Começa a abençoar o que Deus colocou na sua mão. Não para de dizer que seu filho não presta. Para de falar mal dele para vizinha, para amigo, para pastor. Diga: o que eu tenho dentro de casa é uma bênção. O que o meu filho é um orgulho. Querido, eu comecei a profetizar. Meu filho chegava bêbado, eu dizia: eu te amo, você é projeto de Deus. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. E quando foi um dia, Deus falou para mim: prepara o seu coração, porque eu liberto o teu filho e coloco ele no ministério contigo. Vem cá, filho, eu quero que todo mundo conheça um milagre que Deus fez na minha vida e na vida do meu filho. É o que eu estou dizendo para você. O Deus que promete, o Deus que resgata, Ele não faz nada pela metade, Ele faz a obra. Hoje eu posso subir no altar, eu posso ter muitos filhos espirituais, mas hoje eu posso subir no altar e posso dizer: eu tenho um filho íntegro, eu tenho um filho que é um homem de Deus, eu tenho um filho que busca a presença de Deus. Esses dias eu liguei e eu estava meio triste, meio desesperada, e eu disse: filho do céu, eu estou com medo, eu não aguento, eu estou perdido. Ele disse: mãe, você não quer vir para cá? Eu estou morando aqui no Tatuapé. E ele disse: mãe, você não quer vir para cá? Eu estou indo todos os dias no monte para orar. E eu disse assim: filho, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso, eu vou levar a comida ali na Cracolândia. Ele falou: tá bom, mãe, eu vou ficar orando pela senhora. Quando eu chego lá na porta da Cracolândia, o meu filho está de pé me esperando, e ele falou: eu vim aqui só para te dar um abraço e dizer: conta comigo. Deus resgatou a minha história, Deus resgatou a minha família. Não, aonde estava cheio de pecados, superabundou a graça. O Deus da transformação nos visitou. E é isso que Ele tem para fazer para você nessa noite. Talvez você chegou aqui dizendo: pastora, não tem mais como haver mudança. Eu vim para dizer que o mesmo Deus que falou com Isaías é o mesmo Deus que falou comigo, e é o mesmo Deus que está falando com você. Quando nós entramos nesse livro do profeta messiânico, ele está dizendo lá no capítulo 16: não lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eu, Deus, estou fazendo uma coisa.